Alguns de vocês, inclusive, chegaram a perguntar se não haveria a possibilidade dessa confusão entre conto e crônica. Claro que existe. Só que a crônica ela é baseada no meu dia a dia, são contos do meu cotidiano, são coisas que eu conto sobre o meu cotidiano. Então, não é uma criação de um universo ficcional, na verdade é a reprodução da realidade de alguém. Os cronistas esportivos, por exemplo, eles escrevem os seus textos baseados no esporte que eles analisam. Eles não vão criar um esporte para criar uma situação e contar sobre essa situação. Agora, o conto não. No conto permite que eu crie toda uma situação, que eu crie os personagens, por mais que eu utilize nomes que existem de fato na vida real, o universo que eu crio em torno desse personagem, ele sai da minha imaginação. E também se aproxima muito da poesia. Algumas poesias elas têm uma relação direta com o conto. Eu utilizo a poesia em si, não estou falando do poema, de toda aquela estrutura, estou falando de fato da poesia, da imaterialidade das coisas que eu acabo trazendo para o meu conto. Como compreender um conto? Às vezes a gente entra em contato com alguns textos, em sala de aula mesmo, e muitos de vocês, não entendi, eu preciso ler de novo? Precisa. A leitura ela é o principal recurso que você tem para poder compreender um conto. Agora, não é uma leitura de qualquer jeito. A gente tem ali um tempo, claro, de aula e a gente tem que trabalhar com esse tempo. Mas quando eu não entendo, nada me proíbe que eu refaça essa leitura. Pode ser que eu não a refaça em sala de aula, mas ao chegar em casa, eu vou pegar o meu livro, eu vou ler quantas vezes forem necessárias para eu conseguir compreender o que foi lido em sala. Coisas que eu preciso fazer para compreender o conto. Primeiro, eu vou fazer uma leitura bem rápida no meu primeiro momento. Mas eu vou ler por completo. Eu vou ler o título, eu vou ler toda a história, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, vou ver quem escreveu. Por que saber quem escreveu é tão importante? Porque eu preciso entender também, é um autor contemporâneo, ou seja, é um autor que é mais atual, ou é um autor antigo. Um conto que foi escrito há 100 anos, ele traz palavras que nós hoje podemos não compreender, já que não vai fazer parte do nosso vocabulário. Esse autor, ele é brasileiro ou estrangeiro? Isso também tem um impacto muito grande a partir da minha compreensão. Até porque se eu crio um universo ficcional baseado na cultura na qual eu vivo, isso tem um impacto direto nessa compreensão. Se eu falo sobre uma cultura, lá nos Estados Unidos tem uma cultura, e eu, brasileira, vou ler esse conto, vou ler uma tradução desse conto. Pode ser que ali seja retratado algum costume que seja estranho, porque eu não tenho esse contato, porque eu não conheço essa cultura. Então, essas são as primeiras perguntas que eu vou fazer. Na minha primeira leitura, isso já me é permitido. Quem é o autor do texto, se ele é contemporâneo ou se ele é mais antigo, se ele é brasileiro ou estrangeiro. Janaína, mas durante a minha leitura, o meu autor, ele escreveu esse conto há 150 anos. Algumas palavras eu não estou entendendo. Eu posso pegar meu dicionário e colocar aqui do lado? Pode, a gente até já conversou sobre isso. Mas o ideal é que pelo contexto você compreenda a palavra. Você pode até grifar as palavras, mas não agora. Você vai ler a história, em seguida você volta para fazer o grifo das palavras que você não entendeu. Nessa segunda leitura, talvez você já consiga construir o significado dessa palavra. A gente sabe que algumas palavras, aliás, que as palavras elas têm um significado literal, mas elas podem ser utilizadas no sentido figurado. Então, naquele momento, se eu utilizo o meu dicionário, eu tenho acesso ao sentido literal daquela palavra, que talvez não seja o que o autor quis colocar no seu texto. Ele está construindo uma história, então ele vai utilizar todos os recursos, inclusive o sentido figurado das palavras. Vai fazer o uso de figuras de linguagem